Olá, hoje a gente vai falar sobre um conceito muito interessante dentro da estrutura de dados, a lista circular. Para começar, vamos lembrar da lista ligada comum, aquela em que cada elemento aponta para o próximo. Nela, o último elemento normalmente aponta para o null, ou seja, para o nada, indicando que a lista termina ali. Já na lista circular, acontece algo diferente. Em vez de terminar, o último elemento aponta de volta para o primeiro. Isso cria um ciclo, como se a lista estivesse em forma de roda. Por isso o nome lista circular. Além disso, uma boa forma de visualizar isso é imaginar uma brincadeira de roda, onde um objeto vai passando de mão em mão. Quando chega no último, ele não para, ele volta para o primeiro e continua. Isso representa bem como a lista circular funciona. Ela nunca termina, ela sempre está girando. Por esse motivo, esse tipo de lista é muito útil quando a gente precisa percorrer dados repetidamente, sem se preocupar com o fim. Ela aparece em diversos contextos, como sistemas operacionais, menus de jogos e até em playlists que tocam no modo repetição. Inclusive, entender estruturas como essa não é só importante para provas e trabalhos. Quando a gente compreende como os dados são organizados e manipulados por trás das aplicações que usamos no dia a dia, a gente desenvolve um raciocínio mais lógico, preparado para resolver problemas reais com eficiência. Ao longo da nossa apresentação, vamos entender melhor como essa estrutura funciona por dentro, como ela é implementada e em que situações a gente pode ser mais vantajoso do que outros tipos de listas. A fila circular é uma variação da fila simples, mas com um comportamento mais eficiente no uso de memória. Ela também segue o princípio FIFO, mas o último elemento é logicamente conectado ao primeiro, formando esse ciclo, por isso o nome fila circular. Imagine uma fila simples em um array de tamanho fixo. Quando a fila atingir o final do array, os espaços que foram liberados no início não podem ser mais reutilizados. Isso gera desperdício de espaço. A fila circular resolve isso, permitindo que quando o final do array é alcançado, a inserção continue no início do array caso haja espaço livre. Algumas características da fila circular é a implementação geralmente com um array de tamanho fixo. Ela só pode ser implementada na maioria das vezes com um array fixo. Bom, meu nome é Gabriel Aron e eu vou falar sobre o funcionamento técnico. Bom, tecnicamente essa estrutura usa dois ponteiros, front e rear. O front indica onde está o elemento a ser removido e o rear aponta onde o próximo será inserido. É fundamental entender como esses ponteiros se movem para garantir a eficiência da fila circular. Quando usamos o operador módulo %, conseguimos garantir que o ponteiro volte ao início, após alcançar o fim do vetor. Isso é feito calculando a posição do próximo elemento com rear mais 1% tamanho. Se rear mais 1% tamanho igual a front, então a fila está cheia. Já se o front for igual a menos 1, ela estará vazia. Este mecanismo cíclico garante que a fila funcione continuamente, mesmo no espaço limitado. E além disso, é importante considerar como lidar com situações de fila cheia ou vazias para evitar erros ou comportamentos inesperados. Bom, e aqui está um ponto crucial. A fila circular não precisa deslocar, não precisa deslocar elementos quando um é removido, o que melhora a eficiência em comparação com filas simples. Com esses conceitos básicos, podemos implementar filas circulares de forma eficaz em diversas aplicações. Meu nome é Lucas Emanuel e agora eu vou fazer uma apresentação de uma estrutura de dados utilizando como exemplo um código simples em Python. A fila circular, primeiramente, é uma variação de estrutura de fila tradicional, aquela que segue a lógica FIFO, first in e first out, ou seja, o primeiro elemento a entrar vai ser o primeiro a sair, certo? Agora vamos para o código, que agora eu vou implementar essa ideia, né? Nós temos uma classe chamada fila circular, que dentro do método de inicialização, vamos ter os três atributos principais, que é o tamanho, self-tamanho, que vai definir o tamanho da fila, self-fila, que é a lista onde os elementos estão armazenados. Então, dá para notar que ela já é criada com none em todas as posições, de acordo com o tamanho. E o terceiro, que é o self-front e self-rear, que são os índices que indicam onde está o primeiro e o segundo elemento da fila, respectivamente. Ambos eles vão ser iniciados com -1, que vai indicar que a fila vai começar vazia, certo? O segundo método é o enfileirar, ou seja, a função que vai adicionar é a função que vai adicionar elementos na fila. Perdão. Primeiramente, ele verifica se a fila vai estar cheia, e isso acontece quando o próximo índice do rear
calculado com o self-area mais 1, dividido pelo self-tamanho, for igual ao índice front. Isso quer dizer que não há mais espaço livre para inserir novos elementos. Se a fila estiver cheia, o código imprime uma mensagem e não realiza a inserção. Então, se a fila ainda estiver vazia, ou seja, o front vai ser igual a -1, então esse é o primeiro elemento. E o índice front vai ser inicializado com 0. E logo após isso, o índice rear é atualizado. Ele vai ser atualizado também de forma circular, com o self-rear mais 1, dividido pelo self-tamanho. O que garante que o índice ele vai voltar para o início da lista, caso tenha chegado ao fim, caso tenha finalizado, né? E para finalizar, o elemento é inserido na posição correta da fila. E já o terceiro método, ele vai ser o desenfileirar, que vai remover os elementos da fila, né? Ele primeiro verifica se a fila vai estar vazia, ou seja, se o front vai ser igual a -1. Se estiver, imprime fila vazia e vai retornar. E se houver elementos, o método armazena o elemento que está na posição front, pois ele vai ser removido e principalmente retornado ou vai ser também utilizado em algum processamento. Depois, o código ele vai verificar se a fila possui apenas um único elemento, o que vai indicar, né, que o front é igual ao rear. Então, nesse caso, após a remoção, a fila ela vai, depois de remover, né, ela vai estar totalmente vazia. E os dois índices vão se reinicializar para -1. E se ainda houver elementos, o front é incrementado de forma circular, ou seja, para o próximo da fila. Como está escrito, self front mais 1 dividido porcentagem self tamanho. Essa lógica é o que dá o nome à estrutura, né? A fila circular. E é por isso que é tão importante. Porque com essa abordagem, nós conseguimos reaproveitar os espaços vazios. E também vai evitar o deslocamento de elementos dentro do vetor, o que melhoraria bastante a performance. Bom, dando continuidade, vou falar sobre as aplicações reais. A fila circular é amplamente utilizada em sistemas que lidam com o fluxo e constante de dados, onde a eficiência no controle de memória é tempo e crucial, como buffers de entrada e saída. Usados em redes para armazenar pacotes de dados ou em teclados para captar pressionamento de tecla. A fila circular permite que as informações sejam processadas sem interrupção, mesmo sob carga constante. Escalonamento de processos. Nos sistemas operacionais, ela ajuda a organizar os processos em execução, mantendo a alternância entre eles justa e rápida, especialmente em algoritmos como round robin. Filas de impressão. Documentos aguardam processamento na fila, que pode ter entrada e saída contínuas, ideal para a lógica circular. Controle de chamadas telefônicas. Em centrais telefônicas e sistemas de atendimento, chamadas entram e saem continuamente e reaproveitamento eficiente de espaço evita sobrecargas. Jogos e sistemas embarcados. Controle de eventos como comandos de jogador ou sensores em tempo real. Precisa ser rápido e econômico em termos de memória. Essas aplicações mostram como uma estrutura aparentemente simples pode ser decisiva para garantir a estabilidade e a performance de sistemas complexos. Quando o tempo de resposta e a economia de recursos são cruciais, a fila circular se destaca com uma solução elegante e eficaz. Bom, meu nome é Eduardo e gostaria de dar conclusão a este trabalho. Bom, como nós podemos ver ao decorrer dessa apresentação, a gente pode deduzir que a fila circular é nada menos que uma evolução da fila simples. Por quê? Porque ela é projetada para otimizar o uso de memória em sistemas com fluxo constante de dados. Ou seja, ela acaba meio que se tornando mais eficiente que a fila simples, porque nessa ocasião a fila simples ia armazenar mais memória e consequentemente tornando um sistema menos eficiente.
Aí, com base nisso, o sistema de fila circular foi criado. Também vimos ao decorrer dessa apresentação que ela funciona com os ponteiros front e rear. Também usamos o operador módulo para criar o efeito cíclico e também exploramos uma implementação em Python. Também descobrimos que ela pode ser usada desde o teclado até mesmo em jogos e sistemas operacionais. E eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção.